Olá, graça e paz. Quero nesse momento estar cumprimentando a todos vocês mais uma vez, com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Não siga a manada, desenvolva a sua individualidade. Então, o que é individualidade para você? Então, nós temos que aprender a desenvolver a individualidade. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando nós entendemos a respeito disso, de desenvolver a sua individualidade, você vai estar apto para se desenvolver e para tocar esta nação, para tocar a sua geração, para criar coisas que vai trazer fundamento. Então isso é muito importante, porque quando você aprende sobre ser individual, você vai aprender a como não andar alienado pela circunstância do mundo ou por outras pessoas. Você vai aprender a caminhar com suas pernas, porque foi isso que Deus escolheu para cada um de nós. É claro que nós precisamos de pessoas para estar nos orientando, mas nós não podemos ter pessoas para estar nos carregando nas costas o tempo todo. Você precisa caminhar com suas próprias pernas e tomar as suas próprias decisões. Então fique comigo até o final desse vídeo e você vai aprender como desenvolver essa individualidade. Isso é muito importante. Então fique comigo até o final. Eu quero estar lendo um texto bíblico para que nós possamos começar esta conversa em Mateus, no capítulo de número 22, a partir do versículo de número 37. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 37. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, quando você procura na sua Bíblia aí, eu quero convidar você, se inscreva no nosso canal, você que nos assiste aqui pelo YouTube, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, compartilhe com outras pessoas. E você que nos assiste aí pelo Facebook, faça a mesma coisa, curta, compartilhe e deixe seus comentários. Que tipo de vídeo você quer que a gente grave, que a gente fale sobre esse assunto. Porque uma pessoa independente com conhecimento sobre as coisas, ele não tem medo de perguntas. Porque perguntas é que move a resposta e só prospera quem faz perguntas. E quem faz perguntas inteligente. Então, eu amo perguntas. Então, isso é muito importante. Independente do local ou do lugar onde estiver, nós temos que estar fazendo perguntas, porque perguntas confrontam. Então, perguntas confrontam. Há uma diferença entre afronta e confronto, porque o confronto traz transformação tanto para você como aquele que é confrontado. Então a palavra de Deus, ela nos confronta para uma transformação e para uma mudança. Então você não pode seguir a manada, porque todos aqueles que seguem a manada, se um dia ele desvia da manada, ele está sendo observado e ele será engolido de forma facilmente. Você pode observar que, trazer aqui uma alegoria, quando um leão ele está em busca de uma presa, ele fica observando a manada. Ele observa a manada. E quando um mais frágil da manada, ele se desventura do bando, ele se torna uma presa fácil. Mas quando você aprende a desenvolver a individualidade, você se tornará forte. Mesmo que você não caminhe com muitas pessoas, mas você se tornará uma pessoa forte, de ideias, de concreto, de posição e de decisão acertadas, que vai mudar a vida de outras pessoas. Então vamos ler. Como que você vai desenvolver essa individualidade e não estar seguindo a manada? Então isso é muito importante. Por quê? Em Mateus, no capítulo 22, versículo 37, diz assim: E respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma
e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, tudo que está escrito aqui nas Escrituras depende desses dois mandamentos. Então, você tem que aprender qual é a importância desse texto. Qual é a importância desse texto? Para que você aprenda sobre esse assunto. Porque uma pessoa individual, uma pessoa que tem individualidade trabalhada, desenvolvida, ela não é uma pessoa arrogante, mas ela é uma pessoa de caráter, de integridade, de estrutura. Ela tem estrutura emocional, psicológica, sentimental, espiritual, em todos os aspectos ela tem estrutura. E quando ela tem estrutura, ela não é barrada por perguntas, porque ela tem resposta para dar. E ela não fica, ou seja, surpresa. Ela não é pega de surpresa, porque ela tem uma estrutura trabalhada entre todos os aspectos. Porque antes de nós lermos o versículo 37, nós vemos no versículo 34 de Mateus capítulo 22, que diz assim: como que surgiu essa resposta de Jesus para essa pergunta? Porque que foi a pergunta? Então observe bem. Entretanto, o versículo 34 diz assim: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar, ou seja, Jesus, ele fez calar os sábios, os entendidos, ou seja, porque Jesus, ele gostava de um confronto, não de afronta. Observe bem, não é afronta, é confronto. Então, aquele que não tem medo, aquele que tem medo de confronto, é porque ele não tem conhecimento. E quando ele não tem conhecimento, ele foge das coisas. Então, isso é muito importante. Então, observe bem, Jesus, ele amava quando ele era confrontado. E a resposta de Jesus era sempre perguntas inteligentes em cima de perguntas. E aqui ele fez uma pergunta. Então, eu vou trazer aqui uma lição para você que está nos acompanhando nesse momento. Você que bate continência para todo mundo. Você que anda batendo continência para as pessoas. Você que anda colocando as pessoas lá no pedestal, batendo continência o tempo todo. Então, para que isso você venha resolver essa questão, confronta. Como que você vai confrontar? Com perguntas inteligentes sobre determinado assunto. Porque como que você vai fazer isso? Outro exemplo bem claro. Você pode ter uma liderança, um líder, uma liderança forte a respeito de muitas coisas, mas como que você vai descobrir o seu caráter, o seu potencial? Com perguntas. Faça perguntas sobre algum determinado assunto. Pergunte sem medo. Em vez de você ficar batendo continência, você ficar colocando as outras pessoas lá no pedestal. Então, uma forma de você resolver essa questão é fazendo perguntas. Porque, meus amados, existem muitas pessoas que querem ser mais superior que as outras. E uma forma de você resolver essa questão é fazendo perguntas. Faça 3 perguntas para essas pessoas. Seja qual for o seu chefe, seu líder, seu supervisor, aqueles que estão à sua frente. Então faça perguntas. Perguntas sobre determinado assunto e vê se ele consegue resolver ou responder. Então isso é muito importante. Porque você tem que aprender sobre a individualidade. Como que nós trabalhamos a individualidade? Porque tem muitas pessoas que mesmo eles sendo casados, quem manda na casa é a sogra.
Quem dita as regras da casa, a criação dos filhos, como que se arruma a casa, é a sogra. E muitas vezes quem manda é o sogro e assim por diante. O próprio casal não tem individualidade. E você precisa trabalhar sobre isso, porque isso causa contenda, confusão dentro dos lares e entre os casais, porque ainda estão se intrometendo, dizendo logo assim, na criação dos seus filhos e no seu comportamento e até como você arruma a sua casa. Como que você faz a sua comida? Então, como que você vai resolver essa questão? E isso nós vivemos e vivenciamos nos dias atuais. Porque você precisa trabalhar a sua individualidade. O que é ser individual? É tomar responsabilidade para si e assumir o controle da sua vida. E assumir o controle da sua vida. Então isso é muito importante que você compreenda. Então quando nós observamos aqui no texto, isso é muito importante. Então você pode não ter ouvido ainda sobre esse tipo de ensinamento, mas é isso que Jesus está nos ensinando. É isso que ele quer. Porque quando nós observamos aqui os fariseus perguntando sobre isso, então só fechando o raciocínio aqui da casa, observe bem. Quando você casa, anote bem. Um dia eu fiz uma pergunta para um rapaz sobre esse assunto. Quando você casa, a sua mãe e o seu pai, eles, de uma certa forma, eles se tornam parentes, os seus parentes. Um parente próximo. Porque a sua família verdadeira, observe bem, é aquela que você criou. É aquela que você fundou. É a sua esposa e seus filhos. Essa é a sua família verdadeira. Então os outros se tornam agregados. Então por que isso as pessoas ainda nunca compreenderam isso? Nunca compreenderam isso. A sua família verdadeira, ela se torna quando você forma a sua própria família. Porque quando você tem o seu pai, a sua mãe, você faz parte da família deles. Porque a sua família é aquela que você fundou, está sob a sua responsabilidade e você tem que ser individual a respeito disso, tomar a decisão, tomar a rédea, tomar a atitude e conduzir a sua casa. Porque tem muitas pessoas que elas são casadas, mas ela ainda vive à custa dos pais, às custas da mãe e assim por diante. As regras quem dita não são elas. Então você precisa aprender a respeito disso. Desenvolver isso. Desenvolva isso na sua vida. Então isso é muito importante. Isso não é questão de arrogância, é questão de atitude. É questão de atitude. Por que eu falo isso? Porque eu vivo isso na prática. Porque quando eu morava, alguns anos atrás, eu tinha as minhas irmãs que ainda estavam comigo, e eu era o responsável, e ali algumas pessoas que queriam comandar a minha vida, e assim, para ter uma porta de entrada, chegava lá com... um dia chegou com uma compra no supermercado, uma compra grande, mandando lá para casa. Por quê? Porque através disso, essas pessoas queriam comandar a minha casa. Porque hoje o que mais pessoas dizem, comeu do meu... comeu, então vai ter que aprender do meu cinturão. Ou seja, quando tiver sobre a minha responsabilidade, as regras são minhas. Então da porta. Isso não é orgulho, é atitude. Então da porta eu mandei voltar para trás. Eu digo muito obrigado, mas eu não aceito. Porque a partir do momento que eu tomei a responsabilidade desta casa, eu vou ser o responsável. Então isso é muito importante, porque tem muitas pessoas que elas estão dentro das suas casas, mas são os outros que estão comandando. São os outros que estão suprindo eu e você.
Nós temos que ser o supridor da nossa casa. Então isso é muito importante. Você não pode estar terceirizando o seu serviço, a sua responsabilidade. Então como que nós aprendemos isso? Então só fechando esse raciocínio de uma casa. Porque é o que mais acontece hoje. Porque o casal, a família, eles não aprenderam isso. Estão vivendo sempre às custas dos pais, ainda nos dias de hoje. Então, quando eles vivem às custas dos pais, eles não podem falar nada. Então, os pais podem estar comandando a sua casa, a criação dos seus filhos, como que você arruma a sua casa, qual é a profissão que você tem que adquirir. Então, são eles que estão comandando. Observe bem. Porque aqui no texto, no capítulo 34, diz assim, do capítulo 22, versículo 34. E Jesus fez calar. Então, um homem, uma mulher, quando ele aprende a desenvolver individualidade, ele não tem medo de confronto. O que é confronto? Quando ele é feito pergunta para ele, ele responde de forma elegante. Ele sabe quando dizer um não e quando dizer um sim. E quando dizer um não com elegância. Porque um homem individual, ele sabe dizer não na hora que é preciso. Porque muitas vezes um não, ele vai trazer transformação tanto para quem diz como para quem ouve. Porque eu tenho visto muitas pessoas dizer assim, eu não sei dizer não. Mas muitas vezes ele diz sim com o coração amargurado. Porque ele não aprendeu a desenvolver a sua individualidade. E muitas vezes ele diz sim querendo dizer não. Então, quando nós aprendemos a desenvolver isso, você vai saber dizer o não na hora necessária. Porque você tem estrutura e você tem responsabilidade e decisão. Você não é guiado pelas outras pessoas. Então, isso é muito importante. Então, ele fez calar. Então, ali reuniu um conselho. E reuniram-se em conselho. Ou seja, porque Jesus, ele soube calar os fariseus e ali os saduceus, eles se reuniram em conselho. Que homem é esse? Esse homem, ele não se aliancia conosco. Esse homem, ele não está se aliançando conosco. Porque Jesus, ele não seguia a manada. Ele buscava conhecimento. Ele não ficava apenas ouvindo. Então isso é muito importante. Quando eu falo de conhecimento, isso é muito importante. Hoje, eu terminei de ler minha Bíblia. E aqui já tenho outra Bíblia para me começar a leitura a partir de amanhã. Então por quê? Eu não vou ler na mesma Bíblia que eu li no ano passado. Porque eu não posso ficar apegado apenas ao conhecimento que eu adquiri e as informações que estavam dentro desta aqui. Eu já tenho que desenvolver a minha mente e o meu cérebro com outra Bíblia nova, sem nenhuma anotação. Porque tem muitas pessoas que ela diz assim, e agora eu estou perdido. Porque me deram a oportunidade, mas a minha Bíblia não está aqui. Então isso é muito importante. E para o próximo ano, a outra já está pronta. Para o próximo ano. Porque cada ano eu estudo com uma diferente. Porque você tem que estar se renovando a cada dia. Então isso é muito importante quando nós estudamos a respeito disso. Então por que teve essa pergunta tão importante? Observe bem. Versículo 35 do capítulo 22 de Mateus. E um deles, dos intérpretes da lei, experimentando Jesus. Observe bem. Por que as pessoas têm medo de perguntas? Então eu vou te trazer aqui um segredo muito importante. Você não tem que avaliar a pergunta. Você tem que avaliar a intenção da pergunta. Isso é muito importante. Quando você aprende a desenvolver isso, você vai aprender a desenvolver a intenção da pergunta. Não importa se você está diante de uma plateia grande
ou diante de uma pessoa só, individualmente. Mas você não vai se escandalizar quando você é feito perguntas. Porque você vai aprender a desenvolver a intenção daquela pergunta, o porquê que ela foi feita. Porque aí você terá rapidamente uma resposta para qualquer pergunta que for feita a respeito da sua vida. Jesus, ele sempre trazia resposta com perguntas. Ele trazia resposta com perguntas. Então aqui lhe fizeram uma pergunta. Então eles disseram assim, e um dos intérpretes da lei, experimentando, ou seja, a intenção da pergunta, não era que eles queriam ter conhecimento, era que eles queriam experimentar Jesus. Porque tem muitas perguntas que ela é feita a nós para nos experimentar. Mas quando você tem a sua individualidade trabalhada, você vai rapidamente captar a intenção da pergunta e você vai ter uma resposta pronta. Você refaz a pergunta ao mesmo tempo. Então, uma dica muito importante. Se uma pessoa lhe fez uma pergunta e o seu cérebro não deu tempo de raciocinar e captar e canalizar e distribuir essa pergunta para você trazer uma resposta, você pergunta novamente. Se eu não entendi, porque você vai ganhar tempo para você raciocinar e responder essa pessoa. Eu não entendi. Você pode repetir novamente. Você pode pedir a pessoa para repetir umas 3 vezes. Porque assim você estará ganhando tempo para você formalizar uma resposta para aquela pessoa. E era isso que Jesus fazia. Então o versículo 35 diz assim. E lhe perguntou, mestre, qual o grande mandamento na lei? Qual é o grande mandamento na lei? Então Jesus respondeu, versículo 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Então o primeiro passo para você é trabalhar, desenvolver a sua individualidade e não seguir a manada. O primeiro passo não é ouvir bom pregador. Observe bem, o primeiro passo não é você apenas estar me ouvindo outros ensinando um assunto tão importante como esse. O primeiro passo é ter um relacionamento com Deus. O primeiro passo é você descobrir a sua identidade em Deus. Porque quando você aprende identificar a sua identidade em Deus, nada, porque como diz o apóstolo Paulo lá no capítulo 28, no capítulo 8, melhor dizendo, versículo 28 em diante, de Romanos, nada nos separará do amor de Deus. Ele disse nada, 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 nada. Nem a afronta, nem os poderes, nem os povinhos, nem as autoridades. Porque observe bem, Jesus estava diante de autoridades. E ele trouxe essa resposta. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ou seja, você vai ter que amar a Deus na alma, você tem que amar a Deus no espírito, você tem que amar a Deus no corpo. Porque quando você aprende essas 3 dimensões e que Deus está governando essas 3 dimensões na sua vida, você desenvolve um relacionamento com Deus profundo. Aleluia. E você não precisa de aprovação de ninguém. Você não vai viver à base de elogios. Ah, eu fiz isso, fulano de tal nem me agradeceu. Ah, eu fiz isso, não me elogiaram, não falaram o meu nome. Observe bem, porque essa questão de elogio, principalmente nas lideranças de hoje, que é ensinado, isso é ensinamento grego, não vem de Jesus. Jesus, ele nos ensina a honrar as pessoas
não elogiá-las. Principalmente hoje, porque que a maioria de casais briga? Porque foram ensinados a liderança grega sobre elogio. E quando não existe isso, porque nem sempre você está motivado a estar elogiando o tempo todo. E nem sempre um elogio ele é recebido de forma benéfica. Observe bem, mas só que a forma de liderança de hoje foi ensinada através de elogio. Isso é ensinamento grego. Porque quem entende quem é ele não precisa de aprovação de ninguém. Ah, essa roupa ficou boa em mim? Ah, esse meu cabelo está bom desse jeito? Não, porque ele é individual. Então hoje, por exemplo, eu fui lá, rapei a minha cabeça, tirei todo o cabelo. Eu quis assim. Não importa quem vai gostar ou não. Eu só sei que eu me senti bem dessa forma. Então isso é muito importante dentro de ordem e decência. Então isso é muito importante. Então você tem que aprender a amar a Deus. Quando você aprende a amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, você está desenvolvendo a sua autoimagem. A sua autoimagem. Porque você é a imagem e a semelhança de Deus. E quando aprendemos sobre isso, não precisamos de aprovação ou de elogio de outras pessoas. Nós fazemos e faremos as coisas por amor. Porque nós entendemos que temos que dar a nossa parcela e o nosso melhor. Então nós fazemos e faremos por amor. Então isso é muito importante. Outro detalhe importante. Este é o grande primeiro mandamento, versículo 38. Amar o Senhor teu Deus. Como você desenvolve a sua individualidade. Porque você vai viver a sua vida espiritual de uma forma individual. Você vai buscar na sua casa. Você não vai ficar esperando apenas pela igreja, ou que alguém terceirize o serviço, ou que pregue uma mensagem para você, ou que chegue para você e diz assim, diz o Senhor que vai fazer isso e aquilo na sua vida. Assim diz o Senhor que você não está lendo a palavra. Assim diz o Senhor porque você está fraco em oração. Não precisa que alguém diga isso para você. Você sabe no seu íntimo o que tem que ser feito. Mas muitas pessoas se alegram se um profeta chega e diz para ele, você está fraco e não consegue ler a Bíblia. Ele acredita, ele mesmo sabe disso. Ele sabe o que tem que ser feito. Por que não está mais orando? Ele sabe por que tem que ser feito. Então, você tem que aprender a respeito disso. Então, este é o primeiro grande mandamento. E o semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é muito importante. Eu vou até marcar essa palavra. Essa frase, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse dia eu estava ensinando para uma pessoa como que ele vai compreender a Bíblia. Isso é muito importante. A Bíblia tem tesouros riquíssimos. Você vai aprender a compreender a Bíblia de trás para frente. Você vai aprender de trás para frente. Por exemplo, nos negócios. Se você tem uma meta daqui a 10 anos, você vai e faz uma meta daqui para 10 anos. Um exemplo. E de 10 anos, você vai dividindo, fatiando em 9, em 8, em 5, em 3, em 2, em 1. Ou seja, o que é que eu vou fazer dentro de um ano para me chegar lá no 10? O que é que eu vou fazer daqui 5 anos para me alcançar lá o 10? Então, primeiro eu faço uma de 10 e venho reduzindo em fatias para que eu possa alcançar as fatias. Então, por exemplo, se eu quero me formar no ensino superior, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar 3 anos. Primeiro eu estudo 1, então eu já sei, a minha meta é 3 anos ou 4 anos para ter a minha formação. Então, o que é que eu tenho que fazer? Então, agora eu vou reduzindo. Primeiro eu estudo 1, depois eu estudo 2, depois eu estudo 3. Quando completar o 4º, pronto, eu estou formado. Mas primeiro eu sabia que a meta é 4. E eu comecei do 1.
Então, por isso, para você compreender as Escrituras Sagradas, tem que ser de trás para frente. E esse texto aqui é interpretado erroneamente por muitas pessoas, porque ele diz assim: o segundo semelhante a este, o semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento, ele não está dizendo para você amar as pessoas mais do que você. A primeira pessoa que você tem que amar é você. Porque quando você aprende a se amar, você vai ter estrutura para suportar e amar as outras pessoas. Porque tem muitas pessoas se matando por as outras pessoas e estão deixando de viver a sua vida para viver a vida em volta de outras pessoas. E isso está totalmente errado. Isso é sinal de que você não se ama, porque você gasta o seu tempo, a sua energia cuidando dos outros e não cuida de você. Não cuida da sua saúde, não cuida da sua mente, não cuida do seu corpo, mas você se preocupa até em ensinar as outras pessoas. Mas isto você não faz. Então, é como que você queira ajudar uma pessoa que está morrendo afogada, sem você ter o preparo o suficiente para ajudá-lo. Porque uma pessoa, quando ela está morrendo afogada, você tem que aprender você tem até que saber como ajudar os outros. Tem que aprender a saber como ajudar os outros. Porque muitas vezes a forma que você compreende de ajudar, você está atrapalhando. Você está atrapalhando. Tem muitas pessoas atrapalhando a vida de outras pessoas pensando que está ajudando. Então observe bem. Quando uma pessoa está morrendo afogada, você não pode de imediato ir lá e salvar ela. Você tem que deixar as forças dela morrer. Porque enquanto ela estiver lutando com as suas próprias forças, ela não vai deixar que você se meta. E muitas vezes você se mete na vida das pessoas, dos seus filhos, dos seus pais e vice-versa, sem resultado, causando até contenda. Porque você não sabe até mesmo como ajudar os outros. Se desgasta e até se mata. É o que mais as pessoas estão fazendo. Estão se matando pelos outros e se esquecendo de si, da sua individualidade. Porque uma pessoa, quando ela está morrendo afogada, você pode deixar a força dela morrer. Quando a força dela morre, ela pode até afundar. Você tem de 3 a 5 minutos para resgatar ela. Para trazer ela de volta à superfície. Então você vai ter que esperar a força dela morrer. Mas se você é uma pessoa mais habilidosa, você vai chegar atrás dela e você vai dar impulsos nas suas costas, sem deixar ela tocar em você, porque se ela tocar em você, ela morre e ainda te mata. Ela morre e ainda te mata. Então isso é muito importante. Então essa alegoria é muito importante para que você compreenda e aprenda primeiro se amar. Porque para você pregar a palavra de Deus, primeiro você tem que se alimentar dela. E muitas pessoas apenas se alimentam no dia de uma apresentação. Eu chamo assim, no dia de uma apresentação. Mas e os restos dos 365 dias da sua vida? Então isso é muito importante. E é por isso que muitas pessoas estão perdidas. Porque não aprendeu. Então quando você aprende sobre isso, primeiro, amar a Deus. Então o segredo está aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração. Isso fala de identidade. Quando você tem a sua identidade, você já aprendeu a desenvolver a sua individualidade.
Então, quando você aprende a se amar, você vai saber amar e ajudar as outras pessoas. Então, para que eu possa trazer esse conteúdo para você neste momento, primeiro, eu tive que gastar tempo, dedicação, não para apenas aprender e depois repassar, mas para que eu possa aplicar isso na minha própria vida. Então isso é muito importante, porque quando você aplica isso na sua vida, as pessoas vão te olhar de um olhar diferente. E as pessoas vão aprender a te respeitar. Elas vão te respeitar aonde você estiver. Então isso é muito importante. Então quando eu observo a respeito disso, sobre aprender a tomar decisões, a ter atitude. Então só um exemplo, esses dias eu fui convidado para um evento, nesse próximo final de semana. Então o que eu disse? Eu não vou. Pronto. Eu não vou. Mesmo que esteja lá os meus amigos, aquilo por tudo, e que a minha presença lá seja benéfica, mas eu sondei e eu vi que eu não é o meu lugar. Então eu não posso apenas para agradar as outras pessoas participar, porque eu aprendi a não andar com a manada. Mesmo que as pessoas venham adular, não assim, fazer adulação, fazer chantagem, a minha resposta é não e pronto. É não e pronto. Por exemplo, se você vai para um determinado lugar e diz, não, hoje eu não vou sair. Hoje eu não vou sair. Por exemplo, hoje eu não vou na pizzaria. Mas aí chegam os seus colegas e dizem assim, vamos lá para a pizzaria, vamos que eu pago. Vamos que eu pago. Aí você vai e diz, não, então eu vou. Não, se você é uma pessoa individual e tem atitude e compromisso na sua resposta, a sua pergunta é de me desculpe, embora você esteja pagando, eu agradeço, mas eu decidi que não vou. Pronto. Então eu não vou deixar ser alienado, ser convencido pelas outras pessoas de uma decisão que já está formada na minha mente. Então isso é muito importante, porque quando você aprende a fazer isso, você está sendo uma pessoa individual e você sabe como ter resposta e como ter atitude. Então observe bem, você tem que aprender a amar a si mesmo. Você tem que aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, porque quando você aprende isso, você vai ouvir menos mensagem e ler mais as Escrituras. Porque o apóstolo Paulo, lá em Atos, no capítulo 16, ele diz, o povo de Bereia são mais nobres do que os Tessalonicenses. Os Tessalonicenses. Por quê? O povo de Bereia, eles não ficavam apenas na palavra do apóstolo Paulo. Quando eles chegavam nas suas casas, eles iam investigar aquilo que eles ouviram da boca do próprio apóstolo Paulo, sendo homem, sendo mestre na palavra. Mas você tem essa atitude ou você anda guiado pelos outros? Todo o movimento que aparece, você está dentro, você está ouvindo, sem saber sondar. Ou você fica constrangido em tomar uma atitude que você sabe que tem que ser tomada, mas você fica constrangido e não vai tomar essa atitude porque você fica com vergonha do que as outras pessoas vão pensar. Falando nesse assunto, eu me lembro que eu estava participando de uma conferência política, onde lá no auditório tinha alguns políticos, tinha juiz, tinha promotor, tinha lá um monte de gente respondendo algumas perguntas para a população. E alguns mandavam por escrito. E às vezes eles perguntavam, quem quiser se levante e faça a sua pergunta. Então o que as pessoas mais elas observam? As pessoas, elas não têm medo de falar em público. As pessoas têm medo
do que as pessoas vão pensar a respeito do que ela vai fazer em público. E segundo, elas têm medo de errar em público, não é de falar. Então ali naquele ambiente, naquele auditório cheio de pessoas, eu me levantei e fiz uma pergunta para aquela arquibancada, para todos eles naquele momento. Levantei, ergui a minha voz e fiz a pergunta. E eles agradeceram pela pergunta e nos deu a resposta. Então, quando acabou aquela conferência, as pessoas vieram batendo no meu ombro, dizer: ô irmão, muito obrigado, essa era a pergunta que nós queríamos fazer. Muito obrigado, você fez a pergunta por nós todos. Agora eu te pergunto, não era só eu que tinha aquela pergunta para fazer, mas quem teve a coragem? Então, quando você aprende a ser individual, você não vai precisar de opinião dos outros. Você vai tomar atitude na hora certa e necessária, independente do que as pessoas vão pensar. Então isso é muito importante que você aprenda sobre individualidade. Por quê? Você se conhece. Você sabe o Deus que você serve. Você sabe o que você veio fazer na terra. E você tem que servir as outras pessoas. Então essa pergunta que eu fiz tirou a dúvida de muitas pessoas. Porque perguntas resolvem questões. Então eu e você não podemos ter medo de fazer perguntas e de responder perguntas. Então isso é muito importante que você aprenda sobre isso. Não ande com manadas. Siga, aprenda a desenvolver a sua individualidade. Porque a sua individualidade não é para ser arrogante, mas para você crescer. Porque você não vai estar precisando sempre de opiniões dos outros, sempre de elogio das pessoas, sempre de aprovação das outras pessoas. Porque você vai desenvolver a sua identidade em quem? Em Deus. Desenvolva a sua identidade em Deus. Saiba quem você é. Você é a imagem e a semelhança do seu Criador. Isso está escrito lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Tire esses bloqueios que está bloqueando a sua vida, bloqueando o seu crescimento, bloqueando você de crescer. Então isso é muito importante que você compreenda e coloque isso, tudo que você ouviu. Se a partir de hoje você não colocar em prática, não vai fazer muita mudança na sua vida. Outro exemplo que eu quero trazer para você. Existem muitas maneiras de você ler a sua Bíblia. Existem alguns já manuais prontos. Mas o que eu aprendi sobre isso? Na matemática. Na matemática eu aprendi, eu desenvolvi uma forma mais rápida de eu resolver algumas questões. Na matemática. Eu desenvolvi. Então isso é muito importante. E quando eu dou aula a respeito disso, eu ensino isso para as pessoas. E ela não vai encontrar isso em livro nenhum, nem no YouTube, nem em outro lugar. Porque eu aprendi um método mais fácil de eu resolver algumas questões matemáticas. E da mesma forma, a Bíblia. Então eu estarei dando um curso no começo do ano a respeito disso, iniciando em janeiro. Porque eu desenvolvi o meu método de ler a minha Bíblia. Primeiro, trazer aqui para você. A primeira coisa que eu fiz, porque eu não sabia de nada da Bíblia, como ler a Bíblia, os capítulos, a primeira coisa que eu fiz foi abrir na primeira página. Porque quando você abre na primeira página da sua Bíblia, ela já está trazendo aqui algumas orientações de como que você faz. Como que você faz para ler a Bíblia? Primeiramente, você tem que orar. Você vai ter que orar. Orar a Deus. Pedir que o Espírito Santo te ensine. Aí, em segundo lugar, o que eu fiz? Para eu não ter muito trabalho em procurar os livros bíblicos, eu escrevi os 66 livros em uma folha
e dividi o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, primeiro eu fui estudar os livros, os profetas maiores, profetas menores, os evangelhos, os livros históricos, poéticos, proféticos, as cartas, as epístolas. Então, isso é muito importante de forma separada. Por quê? Para mim, um método que eu observei, para mim, que funcionou e funciona muito bem. Porque hoje, quando eu pego a minha Bíblia, eu não tenho dificuldade para saber qual é o texto que eu vou encontrar. Porque eu já sei qual é o livro. Então, se eu sei qual é o livro, fica mais fácil de eu encontrar referência. Então, primeiro, eu estudei os livros. Então, eu sei que Gênesis, depois de Gênesis vem quem? Depois de Êxodo eu sei que vem quem? Depois de Levítico eu sei quem vem. Depois de Mateus eu sei quem vem. Então, quando eu sei disso, desse cronograma, então fica mais fácil quando eu tiver em algum lugar. Abra a sua Bíblia em um lugar tal. Porque eu tenho observado, até mesmo na congregação, que às vezes o pregador diz, abra a sua Bíblia em um lugar tal. Então as pessoas, por vergonha do que as outras estão olhando, ela apenas abre a sua Bíblia, mas está em outro livro diferente. Mas ela abre acompanhando as outras pessoas. Porque ela não sabe. Então, o primeiro método que eu adquiri, se você quiser fazer, primeiro, antes de você ler a sua Bíblia, estude os livros. Aprenda os livros. Por exemplo, não tem como você encontrar uma casa se você não saber a rua. Se você não saber a rua, não tem como você encontrar a casa. Então isso aqui eu digo, o primeiro ponto importante é você saber a rua. Depois que você saber a rua, você vai saber qual é a quadra. E quando você acha a quadra, você vai achar a casa. Simples. Por exemplo, quando você encontra o capítulo, o livro é a rua. O capítulo é a quadra. Um método meu. O capítulo é a quadra. E o versículo é a casa. Então, se você souber disso, fica mais fácil. Fica na rua tal, quadra tal, casa de número tal. Então, esse método que eu utilizo, primeiro, se eu souber onde está a rua, se você souber onde é a rua, fica muito mais fácil para você encontrar. Mas muitas pessoas, elas querem saber onde é a casa, sem saber a rua, sem saber o endereço. Eu falo muito para os meus colegas que pregam a palavra do Senhor. Não diga, está na Bíblia. A Bíblia diz, a Bíblia tem 1102 capítulos. Você tem que dar a informação certa para as pessoas. Está na Bíblia, a Bíblia diz. Então você tem que dizer qual é a cidade, qual é o bairro, qual é a rua, qual é o endereço e qual é a casa. Porque você está dando uma informação completa para a pessoa desenvolver e ela saber ir com as suas próprias pernas. Mas você diz, está na Bíblia. Então isso é muito importante. Quando você aprende a ser uma pessoa individual, você vai aprender método, você vai aprender forma, você vai ter convicção, você vai aprender a ter decisões, você vai ter atitudes que vai mudar a sua vida e a vida de outras pessoas. Então, isso é muito importante, para que você compreenda como desenvolver a sua individualidade. Primeiro, você tem que aprender a desbloquear e aceitar a sua identidade. Você é imagem e a semelhança de Deus. E quando você compreende sobre isso, você vai desenvolver um relacionamento com Ele, de toda a alma, de todo o coração. Você vai viver pleno na alma, pleno no corpo e no espírito. Você vai estar sendo dominado nessas 3 camadas. E quando você aprende isso, você vai aprender a se amar. Então, se você se ama, você vai amar as outras pessoas da forma justa.
da forma justa. Você não vai estar apenas se matando e deixando de viver. Porque uma pessoa plena é aquele que sabe ajudar as pessoas, mas ele sabe viver a sua vida. Ele não vive a sua vida em torno de outras vidas. Ele vive a sua vida para ajudar outras vidas. É como uma pessoa, ela quer ensinar, ela sendo gorda, quer ensinar outra pessoa a emagrecer. Isso é totalmente incoerente. Então, para você amar as pessoas, você tem que primeiro se amar. Porque quando você faz isso, você aprende a desenvolver a sua individualidade e nós vamos tocar a nossa geração. Então, espero ter te ajudado. Aqui um forte abraço a todos. Aqui o nosso irmão Vanderlei Silva, Deus abençoe ricamente a sua vida. Aí o Pierre Laurentino, Deus abençoe ricamente a sua vida. Maria Souza, Deus abençoe ricamente a sua vida. Bruno Silva, Deus abençoe ricamente a sua vida. Cícero Gilson, Deus abençoe ricamente a sua vida. Rosimeire Cristino, que Deus Rosimário Cristino, Deus abençoe ricamente a sua vida, que Deus possa estar abençoando ricamente a sua vida, por ter ficado conosco até esse momento. Então compartilhe com outras pessoas, deixe o seu like, deixe os seus comentários, você que nos está nos assistindo pelo YouTube, compartilhe, deixe o seu like. Se você está conosco até agora, não deixou o seu like, uma forma de você estar nos ajudando a dominar, a reinar e a tocar as nossas nações. Você nos ajude aí deixando o seu like, compartilhando com outras pessoas. Amém? Então, desenvolva a sua individualidade e seja de atitude, que 2021 está aguardando por você para tocar essa nação em Cristo Jesus. Então, ame a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração. E ame seu próximo, para que você possa cumprir a palavra de Deus sobre a sua vida e viver ela com excelência. Que Deus em Cristo abençoe ricamente a sua vida. Forte abraço do seu irmão Cristo, Valdeir Gomes.